Griffith não é apenas um vilão. Ele é a personificação de uma pergunta psicológica antiga e desconfortável. Até onde um sonho pode justificar a destruição do outro? Desde sua primeira aparição em Berserk, Griffith se apresenta como alguém diferente. Não apenas carismático, mas magnético. Pessoas não apenas o seguem, elas orbitam ao redor dele. E isso não acontece por acaso. Psicologicamente, Griffith reúne características que a humanidade sempre admirou e temeu: confiança extrema, propósito claro e uma convicção quase inabalável de que nasceu para algo maior. Sigmund Freud dizia que o ser humano não é movido apenas pelo prazer, mas também por desejos inconscientes de poder, reconhecimento e permanência. Griffith parece ser a encarnação viva desse impulso. Seu sonho não é apenas ter um reino, é ser alguém que não possa ser ignorado pela história. Mas o que acontece quando um sonho se torna maior do que qualquer vínculo humano? Quando pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser degraus? É aqui que começa a verdadeira tragédia psicológica de Griffith. Para entender Griffith, é preciso abandonar a ideia simples de vilão e encará-lo como um indivíduo estruturado em torno de um ideal absoluto. Desde cedo, sua identidade não se organiza em torno de relações, mas de um sonho. Isso é crucial. Na psicologia do desenvolvimento, a identidade saudável se constrói por meio do equilíbrio entre autonomia e vínculo. Griffith rompe esse equilíbrio desde o início. Ele não sonha com pessoas, ele sonha apesar delas. Freud descrevia o ego como mediador entre desejos internos e a realidade externa. No caso de Griffith, o ego se torna escravo de um ideal grandioso. Tudo que não serve ao sonho passa a ser reprimido. Emoções como culpa, dúvida e empatia não desaparecem, elas são empurradas para o inconsciente. E o que é reprimido, mais cedo ou mais tarde, retorna de forma destrutiva. Griffith é carismático porque compreende intuitivamente o desejo humano de pertencimento. Ele oferece sentido a quem o segue. Isso cria uma relação assimétrica. Enquanto os membros do bando do Falcão veem Griffith como alguém por quem viver e morrer, ele os vê como partes de uma engrenagem maior, não por crueldade consciente, mas por instrumentalização emocional. Aqui entra um conceito central da psicologia social: desumanização funcional. Quando alguém reduz o outro à sua utilidade, o sofrimento alheio perde relevância moral. Griffith não odeia seus companheiros, ele simplesmente os considera substituíveis diante do sonho. A relação com Guts rompe esse padrão. Guts não é apenas um soldado, ele é o primeiro que caminha ao lado de Griffith sem se anular completamente. Isso ameaça sua estrutura psíquica. Jung diria que Guts representa a sombra de Griffith, tudo aquilo que ele reprime: liberdade, espontaneidade, individualidade. Quando Guts vai embora, o colapso não é amoroso, é identitário. Griffith perde o espelho que confirmava sua superioridade. Sem esse reflexo, ele entra em um estado de desorganização do ego. Suas ações impulsivas após isso não são falhas de caráter, mas sinais claros de um sujeito cuja identidade dependia exclusivamente do controle. O aprisionamento e a tortura não criam o monstro, eles apenas quebram a última ilusão, a de que Griffith poderia alcançar seu sonho permanecendo humano. Psicologicamente, ele se vê diante de um dilema extremo: aceitar o fracasso e reconstruir uma identidade fragmentada ou abandonar completamente sua humanidade para preservar o sonho. O eclipse é a culminação desse processo. Não é um surto emocional, mas um ato coerente com sua estrutura psíquica. O sacrifício simboliza a escolha final do ego inflado sobre qualquer vínculo. Freud chamaria isso de triunfo do princípio da realidade distorcido pelo narcisismo. A realidade passa a existir apenas como extensão do próprio desejo. Griffith não se torna fento por ódio. Ele se torna fento porque não consegue existir sem o sonho.
Griffith nos causa repulsa, porque revela algo que preferimos negar. O sonho, quando absolutizado, pode se tornar mais destrutivo do que o ódio. Ele não é movido pela vingança nem pelo prazer sádico. Ele é movido por uma necessidade desesperada de significado. Do ponto de vista existencial, Sartre afirmava que o ser humano é responsável por aquilo que escolhe ser. Griffith escolhe ser seu sonho e, ao fazer isso, abdica da responsabilidade emocional pelos outros. Ele se liberta da culpa, mas também da empatia. O resultado não é plenitude, é vazio. Após o eclipse, Griffith alcança tudo o que desejava: poder, status, transcendência. Mas há um detalhe perturbador: ele já não sente conflito. A ausência de sofrimento não é paz, é anestesia emocional. Psicologicamente, isso indica a morte simbólica do self. Jung diria que Griffith perdeu o contato com sua totalidade psíquica. Ele se tornou apenas uma função: existir para sustentar o próprio ideal. E é isso que torna sua história trágica. Griffith não é punido externamente, ele é esvaziado internamente. Berserk não nos pede para perdoá-lo, nos pede para refletir. Até que ponto nossos sonhos nos aproximam de quem somos ou nos afastam de tudo que nos torna humanos? Griffith é o retrato extremo de uma pergunta que atravessa a psicologia, a filosofia e a vida real. Vale a pena conquistar o mundo se, para isso, você precisar destruir a si mesmo? Talvez o verdadeiro horror de Griffith não esteja no que ele fez, mas no que ele se tornou incapaz de sentir. E é por isso que sua história continua nos assombrando.